Movimentando nos bastidores. Boa noite, Samuel. Boa noite, João Vitor Cirilo. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do Bate-Bola. 6h46, confirmando muita coisa acontecendo no Cruzeiro, o planejamento da temporada de 2022. Mas antes, aproveitar até que o Emerson Romano estava falando aí sobre a questão da SAF do América. Hoje eu busquei mais algumas informações, porque na sexta-feira tem essa Assembleia Geral muito importante e várias pessoas vêm se manifestando, conselheiros, associados, o Pedro Mesquita da XP também, que agora está ativo com o perfil dele no Twitter. E eu busquei algumas coisas. Primeiro, a votação sexta que vem, das 6h30 às 8h30, para alterar o estatuto. E aí diz o texto o seguinte, que eu vi muita gente, acho que tem que votar para aprovar e a questão da porcentagem ver depois. Não tem essa possibilidade porque o texto é muito claro. Então vai votar o seguinte, abre aspas, o Cruzeiro Esporte Clube, a alteração, no artigo 1º, parágrafo 5º do Estatuto Social, passaria a ter a seguinte redação, abre aspas, o Cruzeiro Esporte Clube será acionista obrigatoriamente e de modo permanente na sociedade empresária ou sua sucessora que vier a constituir para explorar a atividade do desporto profissional titular de pelo menos 10% do capital social, sendo vedado o registro de sociedade sem aprovação pelo Conselho Deliberativo do contrato social, fecha aspas. O que isso quer dizer? Que o Cruzeiro terá pelo menos 10% e dependendo de quem for investidor, pode ter 20, pode ter 30, pode ter 40, mas a alteração é para que quem comprar tenha o controle da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. E o Pedro Mesquita da XP Investimentos, que é uma empresa, quem pesquisar, acho que dispensa comentário pelo sucesso da empresa e já declarou também a cruzeirense, então tá no processo com o Cruzeiro e com o Botafogo, os primeiros. E acho que a XP também tem o interesse de mostrar ao mercado, quando todos forem pensar em clube empresa, que é uma alternativa, acho que para o futebol brasileiro a maioria, se não for agora, num futuro próximo, sem demorar muito. Então é uma realidade para todos e aproveitando os benefícios da lei de clube empresa do governo. Então o Pedro Mesquita, ele está aí na conversa até que eu tive com ele durante a semana, ele falou daquela proposta que pode chegar forte assim que for aprovada a alteração, mas tem outras. E o Pedro, ele está trazendo as ofertas. Ainda não tem nenhuma na mesa do Cruzeiro por causa dessa questão da alteração. Então depende disso. E ele vai apresentar a proposta e quem vai definir é o Cruzeiro. Tem um conselho da SAF e pessoas que estão aí acompanhando todo o processo. O Paulo Henrique Pentan Guimarães, o Bruno Oliveira, o filho do Pedro Lourenço, o Alvimar de Oliveira Costa, o Regis Campos, enfim. Essas pessoas, não é o Pedro vai pegar a proposta, eu quero essa aqui, tá vendido, pronto, acabou, não. Tem todo um estudo. E até ele falava outra vez que não quer dizer que a maior financeiramente vai ser a escolhida. Qual que é o projeto a ser apresentado? Então, tem muita coisa para acontecer. Agora, contrato de confidencialidade, eu já até falei aqui, o que a gente falar de valor é esse, o clube é esse, o fundo de investimento é esse, é chute. Porque quem sabe é o Pedro e talvez pouquíssimas dessas pessoas, justamente para não vazar. Não está fazendo uma comprinha, com todo respeito, no bar da esquina. É uma venda de milhões e milhões e que vai envolver uma outra empresa e fundo de investimento e tudo. E ele falou nessa questão que estaria propenso a comprar 90% mediante a aprovação, que seria esse fundo de investimento, um grupo de reputação inabalável, com capacidade financeira e dono de um grande clube da Europa. Se vier mesmo uma proposta com essas características, eu acho que dificilmente vai ser uma coisa ruim. Mas repito, e o Panzi falou isso muito bem esses dias, por enquanto para nós, algumas coisas são desconhecidas, mas, repito, tem pessoas de muita credibilidade no processo, empresas de muita credibilidade no processo, para a gente simplesmente ficar desconfiando e, claro, é bom desconfiar,
mas vamos esperar o processo. A coisa não será tão assim, vendeu aqui, acabou e pronto isso. Tem pessoas que vão ter, principalmente o presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele que vai assinar a venda. Então, se ele não assinar, nada acontece. Então vamos aguardar. Será uma semana de muita expectativa a próxima, principalmente com esta reunião, com essa Assembleia Geral no Conselho Deliberativo, votando conselheiros e associados para essa questão do Clube Empresa. Edu, importante, claro, cobrar por transparência no processo e importante também que o Conselho do Cruzeiro entenda a importância do momento, Edu. Ô Cirilo, eu acho que ele até já entendeu, tá? Não é possível que ainda tenha alguém no Conselho do Cruzeiro que ache que tá tudo bem, que exista outra saída. Não existe outra saída. Dizer que, eu também não vou chegar aqui e dizer que é a salvação e que agora tá tudo bem e que acabou o problema. E que é um risco também de acontecer do jeito que tá. Mas precisa correr o risco. Errado, sim, a SAF der errado, vai ficar o jeito que tá. Precisa correr esse risco. O Samuel trouxe alguns nomes que fazem parte do conselho da SAF e são nomes que têm ajudado muito o clube. Um financeiramente, e aí na pessoa do filho do Pedro Lourenço, outros com expertise, com experiência, são grandes empresários. E não adianta, mas 90, 10, não quer dizer que o cara vai chegar e comprar 90, né, Samuel? Sim. É até 90. Pode chegar e comprar 60. E aí, mais pra frente, o resto ser negociado. Então tem que ter, é claro que tem que ter cuidado, mas não tem outra saída. Mas o Cruzeiro vai ficar em mãos desconhecidas. Ô, gente, olha as mãos que o Cruzeiro esteve nos últimos anos. Olha essas mãos, olha o que fizeram com o clube. Se chegar colocar dinheiro, pelo menos você vai saber quem que você vai cobrar. É fulano, é esse cara que tá fazendo. Porque você tinha ali presidente, vice-presidente, diretor, 200 conselheiros, eram muitas mãos fazendo um monte de M no Cruzeiro. Olha o ponto que chegou o clube. E ainda tem gente achando que se virar empresa e que se vender 60%, 70% do clube, vai ter algum tipo de problema. É risco? Mas o Cruzeiro não tem para onde correr, ele precisa correr o risco. Não tem, exatamente, Edu. Com quem a gente conversa chegou o ponto de o que tinha que ser feito para tentar recuperar, tentaram fazer e não deu certo. Tá claro que essa é a saída. A última. A última é saída. A melhor tentativa de saída. Sim, perfeito. Perfeito. Não se é a saída ou não, a gente vai saber lá na frente. Exato. Mas das tentativas, eu não vou dizer que seja a última, mas eu vejo como a melhor no momento. Samuel, você espera por novidades essa semana? Espero sim. O Alexandre Matos tem trabalhado muito. Hoje a gente até trouxe uma informação, a apuração com o nosso Guilherme Pio. O Cruzeiro fez uma investida para tentar o Lucas Romero, só que a pedida inicial do Independiente tá com crise financeira também, então vai tentar recuperar o que investiu, 4 milhões de dólares, e na cotação hoje está muito mais do que na época, 2 anos e meio atrás, mais de 22 milhões de reais. Então inviabiliza qualquer possibilidade. Mas o Cruzeiro tá aí no mercado. Hoje até estava acompanhando rede social, o pessoal falando do Bruno Alves, zagueiro do São Paulo. Surgiu essa informação aí. Eu procurei o empresário dele, o Nick Arcuri, ele me falou que não foi procurado por ninguém, mas o Cruzeiro vai buscar um zagueiro. A história do Manuel ainda não esfriou totalmente. Tem jogador de beirada também que o Alexandre vai buscar no mercado. Então agora o Cruzeiro anunciou 7, né? Então, claro que não vai ser nesse mesmo volume de contratação, mas o Cruzeiro vai buscar mais sim, para deixar o time competitivo já no início de 2022. É o que esperamos, semana importante, semana quente pro Cruzeiro e, é claro, o Samuel Venâncio e o Guilherme Pio também em cima do lance. Rápida pausa, vamos seguir trocando ideia no intervalo interativo.